Irmãos e irmãs, uma boa noite a todos. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, né? 2 Coríntios 12 e 13, só que nós vamos gravar hoje em pedaços menores por causa de uma questão técnica aí que eu não consegui resolver, então nós vamos fazer dessa forma, tá? Então vamos imediatamente ao assunto. Se você não leu o texto, pause o vídeo e faça a leitura do texto. Vamos lembrar que o apóstolo Paulo está na defensiva. Ele está se defendendo de acusações e ele está se prevenindo, vamos dizer assim, está se resguardando e enfrentando, podemos dizer, os chamados superapóstolos. E no capítulo 12, ele fala de alguma coisa que ele reconhece que não convém. Ou seja, para ele, assim como deve ser para nós também, não convém se gloriar. Não convém falar das nossas próprias experiências, não convém a gente ficar achando que nós somos alguma coisa. Não convém. Então isso ele deixa bem claro. Agora, ele deixa claro também que se aqueles superapóstolos, aqueles que estão acusando o apóstolo Paulo, se esses acham importante as experiências espirituais, o apóstolo diz que já teve. E é isso que ele passa a dizer. Então, abordando primeiramente do primeiro versículo até o versículo 6. Ele fala de uma experiência que ele teve há 14 anos. Fazendo as contas aproximadamente, levando em conta quando ele escreveu a carta, 14 anos antes vai dar por volta do ano 42 depois de Cristo. Paulo estava iniciando, vamos dizer assim, a sua caminhada cristã. E vejam que em nenhuma outra carta ele fala disso. Atos dos Apóstolos não fala disso. Ele teve a experiência de ter sido arrebatado ao paraíso. E eu acho que a coisa que nós menos temos que fazer em relação a esse texto é especular o que é isso. Ou, pior ainda, né, entender que todos nós devemos ter uma experiência parecida. A gente precisa entender por que o apóstolo Paulo falou dessa experiência aí. Primeiro, ele falou porque se aqueles que o acusavam entendiam que ele, Paulo, não havia tido tais experiências, ele está dizendo que não. Mas, segundo lugar, e mais importante, o apóstolo Paulo deixa bem claro que essa questão não é a mais importante para ele. Tanto que, ao que tudo indica, pelo menos de maneira pública, ele vem falar disso simplesmente 14 anos depois. É muito tempo. Então o apóstolo Paulo aqui dá uma lição, né? Uma lição de humildade. Ele não quer colocar esse tipo de experiência em primeiro plano. Até porque, nos versículos seguintes, do versículo 7 até o versículo 10, aí ele vai falar de uma coisa que nós conhecemos bastante pela leitura desse texto, que é o famoso
espinho na carne? O texto fala de um agulhão, de uma coisa pontuda na pele, na carne. Ao longo da história, muito se especulou a respeito do que seria esse espinho na carne. Alguns diziam, por exemplo, que era algum tipo de pecado, uma falha que ele tinha, da qual ele não conseguia se libertar e isso o atormentava. Uma quantidade maior de intérpretes entendia que o espinho na carne seria uma doença, algo físico, psicológico que o perturbava. E também teve gente que disse que o espinho na carne eram as suas perseguições, não é? Essa segunda hipótese que eu apontei é a que tem maior número de adeptos. Mas aqui também não é importante especular o que seria isso. Aqui o mais importante é entender que se por um lado ele teve uma experiência maravilhosa, por outro lado, ele também pediu que Deus o livrasse de algo que o estava perturbando e a resposta que ele teve é que a graça é o bastante e que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Lembram-se que a gente falou que essa questão da fraqueza e da força foi uma coisa que ele usou bastante no seu discurso, não é? Então, se por um lado ele teve uma experiência muito interessante, por outro lado ele tem alguma coisa que o perturba e que ele recebeu a mensagem de Deus no sentido de que aquilo estaria com ele permanentemente, porque quando ele se sentisse fraco, aí sim o poder de Deus estaria mais pleno na sua vida. Tudo isso para ensinar aqueles irmãos algo muito precioso. Vamos continuar então no próximo vídeo.